Relatos sobre homens sem cabeça são contados há séculos. Segundo a maioria das lendas, essas criaturas humanoides são incrivelmente fortes e conhecidas por muitos nomes. Muitos afirmam que são reais e não apenas contos do imaginário popular. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje conheceremos um pouco sobre os incríveis homens sem cabeça. Ficou curioso, não é verdade? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O registro mais antigo é de 440 a.C. Na obra do historiador grego Heródoto, História, ele descreve uma raça de homens sem cabeça que tem os olhos no peito. Dizem que eles habitam regiões remotas na Líbia, junto com elefantes, ursos e víboras, burros com chifres, cabeças de cachorro, cobras enormes e leões. Escrito por volta de 440 a.C., é considerado a referência mais antiga registrada às estranhas criaturas, embora Heródoto não lhes dê um nome. O geógrafo grego Estrabão relacionou-os aos Blames. O geógrafo grego Estrabão, que escreveu no primeiro século a.C., foi outra das primeiras fontes de informações sobre os homens sem cabeça. De acordo com Estrabão, os Blames, o termo que ele usou para descrever os homens sem cabeça, era uma tribo etíope que vivia entre o Nilo e o Mar Vermelho. Mais tarde, aproximadamente 77 ou 79 d.C., Plínio, o Velho, equiparou essa tribo aos homens sem cabeça, descritos por Heródoto. Em A História Natural, Plínio escreveu: "Dizem que os Blame não têm cabeça, pois suas bocas e olhos estão posicionadas em seus seios." Enquanto outras fontes confirmam a existência real dos Blames naquela região, todas as evidências de sua monstruosidade vêm de autores gregos e romanos e nenhuma fonte etíope corroborou suas histórias. Visto que os Blames supostamente foram uma fonte constante de problemas para os conquistadores greco-romanos de 150 a.C. até o século III d.C., é possível que histórias de homens sem cabeça tenham sido usadas para justificar as batalhas que os romanos travavam contra eles. Supostamente, Blames eram guerreiros ferozes. No livro 5, capítulo 8 de A História Natural, Plínio, o Velho, descreve os Blames em grande detalhe. O relato situa os homens sem cabeça na Etiópia, país africano, a sudeste do Egito ou a oeste, além do deserto da Líbia. Plínio admite que a localização dos homens sem cabeça virou consideravelmente durante as diferentes épocas. Ele também afirma que seus hábitos predatórios e selvagens motivaram os relatos de sua ferocidade. O uso de Plínio do termo selvagem implica que os Blames eram seres primitivos e sanguinários. Essa mentalidade talvez tenha ajudado a justificar os esforços constantes da sociedade greco-romana para colonizar as terras habitadas pelos Blames. O autor francês John Mandeville descreve-os como amaldiçoados e sujos. Publicado na França em 1357 d.C., As Viagens de Sir John Mandeville descreve todos os tipos de criaturas estranhas e curiosas. Entre eles está uma raça de criatura sem cabeça, que tem olhos nos ombros. No entanto, Mandeville coloca essas criaturas em uma ilha na Ásia, em vez de na África, como relatos anteriores haviam feito. Às vezes, eles eram descritos como canibais. Em 1595, Sir Walter Raleigh, que foi um dos primeiros a colonizar a América do Norte na década de 1580, descreveu uma raça de humanos sem cabeça chamada Evaipanoma, que ele supostamente encontrou durante suas explorações da Guiana e do norte da América do Sul, dizendo: "Eles são chamados de Evaipanoma. Dizem que têm os olhos nos ombros e a boca no meio do seio, e uma longa mecha de cabelo cresce para trás, entre os ombros." De acordo com Raleigh, esses seres foram um dos muitos grupos canibais que ele encontrou em suas viagens. Eles aparecem em Otelo e A Tempestade de Shakespeare. Pouco depois de as obras de Sir Walter Raleigh se espalharem pela Inglaterra, os homens sem cabeça apareceram em duas das peças de Shakespeare. Em Otelo, escrito em 1603, o personagem titular se refere a antropófagos e homens cujas cabeças crescem abaixo dos seus ombros, ao falar das criaturas peculiares que encontrou em suas viagens. Em A Tempestade, escrito em 1610, eles aparecem novamente quando Gonzalo, o conselheiro do rei de Nápoles, fala sobre as criaturas. Eles são confundidos com a tribo de antropófagos.
Os antropófagos eram uma raça de canibais que usavam no peito os escalpos de seus inimigos vencidos, o que alguns acreditam ter dado origem ao mito dos homens sem cabeça, com rostos nos torsos. Heródoto parece usar os dois termos alternadamente, enquanto mais tarde Plínio o Velho os categorizou como duas tribos distintas. Em Otelo, Shakespeare descreve os antropófagos como homens cujas cabeças crescem debaixo dos ombros, aumentando ainda mais a confusão. Alguns especulam que simplesmente eles abaixavam as cabeças. Ao longo dos anos, os estudiosos levantaram repetidamente a hipótese de como as histórias de homens sem cabeça podem ter surgido de encontros com guerreiros blames, que podem ter empregado as técnicas de luta que os faziam parecer que não tinham cabeças. Heliodoro é um autor grego relativamente desconhecido, cuja única obra, As Etiópicas, é uma história de romance ambientada na Etiópia. Na história, é sugerido a história dos blames não ter cabeça surgiu da circunstância. Durante a invasão dos persas, ele tinha um hábito de esfolar sobre um joelho e dobrar a cabeça contra o peito, pelo que, sem ferir-se, permitiam-se uma passagem para os cavalos do inimigo. Em seu trabalho de 2001, The Monstrous Races in Medieval Art and True, John Block Friedman sugere que o mito começou com guerreiros que pintavam rostos em seus escudos. Se o usuário abaixasse a cabeça e estendesse o escudo, parecia que havia um rosto em seu torso. As histórias podem ter ajudado indiretamente a justificar a expansão colonial. Independentemente da intenção dos escritores, é possível que histórias de homens sem cabeça tenham ajudado a justificar a conquista e o domínio de áreas onde as criaturas supostamente viviam. Em Orientalismo, publicado em 1978, Edward Sage fala sobre como a percepção do Ocidente e dos países orientais é um produto cultural imaginado que exotiza o Oriente, fazendo-o parecer maduro para exploração e conquista. Quando visto por essa lente, é fácil ver como o mito dos homens sem cabeça pode ter perpetuado a ideia de que os blames eram incivilizados e, portanto, precisavam de governo. Nenhuma das pessoas que alegou ter visto os homens sem cabeça era dos países em que os encontros ocorreram. Pelo contrário, eram predominantemente exploradores, com o objetivo de encontrar novas terras para colonizar. A ideia de uma raça bárbara e misteriosa existente em uma terra distante é indiscutivelmente intrigante. Então é possível que as histórias ajudaram a elevar a moral para os projetos coloniais de várias sociedades. Depois desse vídeo eu te pergunto, se você se deparasse com um homem sem cabeça, o que você faria? Escreve nos comentários. Eu sairia correndo, não pensaria duas vezes. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!